A Suelen Marcolino, gerente de diversidade, inclusão e pertencimento para a América Latina e da IMEA do LinkedIn, por favor. Salva de palmas. Fique à vontade, qualquer uma das duas. E a Tânia Schmidt-Vinci, gerente executiva de gestão em TI do Banco do Brasil. Salva de palmas. E antes de mais nada, um prazer ter vocês aqui. Acho que a gente vai ter um papo bem legal, pelo que a gente já repassou antes, teve a oportunidade de falar. Mas para o pessoal ter um pouco de noção do que vocês fazem, de quem são vocês, eu peço sempre aí uma intro, né? Então, começando pela Iana. Iana, fala um pouquinho aí de você, um pouquinho da programaria, para a gente poder startar essa apresentação, esse round de introdução aqui. Boa, obrigada, gente. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer participar de rodas de conversa sobre esse tema, ainda mais com colegas, gente que eu já conheço, gente que acabei de conhecer. Meu nome é Ana Chan, sou CEO e fundadora da Programaria, que é um negócio de impacto social focado em trazer mais diversidade na área de tecnologia. Eu tenho formação em jornalismo, sempre fui apaixonada. Tem que olhar todos os lados, né? Gente, estou de costas aqui, desculpa aí. Ai, isso gira, pronto. Eu sou muito apaixonada por tecnologia e educação, acho que são duas ferramentas de transformação social, né? E não à toa a Programaria atua com essas duas vertentes. A Programaria surge em 2015, né? Então aí pioneiras dentro dessa discussão, né, sobre diversidade, especificamente na área de tecnologia. A gente acompanhou muitas mudanças desse mercado desde então, daqui a pouco a gente vai falar sobre elas. E acho que a nossa missão justamente é apoiar também empresas a não só amadurecerem, né, a sua discussão, o seu debate sobre como construir empresas mais diversas e mais inclusivas, mas também conseguir gerar uma comunidade para essas mulheres e pessoas de gêneros minorizados, né, para que elas tenham uma rede de suporte, né, para se fortalecer, não só para entrar na tecnologia, mas para se manter e se desenvolver também. Então, daqui a pouco a gente pode falar mais sobre o trabalho da tecnologia, o trabalho da programaria, mas, enfim, queria agradecer novamente o convite e é um prazer estar aqui com minhas colegas que também trabalham dentro desse tema. Muito bom tê-la por aqui. E Suelen, conta pra gente um pouquinho da sua atividade dentro do LinkedIn. Vamos lá, boa tarde então, todos, todas, todes. Sim, questão de acessibilidade, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra, eu estou vestida toda de preto, um taillé preto, cabelos compridos, cacheados, meio com luzes claras. Bom, eu sou Suelen Marcolino, sou gerente de diversidade para o LinkedIn, de diversidade, inclusão e pertencimento para o LinkedIn para a América Latina, Europa, Oriente Médio e África. Venho de uma trajetória mais voltada para engenharia, tecnologia, relações internacionais. A mistura de tudo isso deu nisso aqui que vocês estão vendo. Essa profissional multitarefas que vos fala. E eu entrei no LinkedIn, na verdade, como na cadeira de vendas. Entrei na cadeira de vendas e aí fui subindo dentro da estrutura de vendas e cheguei à diretora de contas para o Brasil e aí migrei para a diversidade justamente por ter tido essa inquietação desde quando eu... Isso vem de sempre, né? Mas no LinkedIn eu tive espaço e também fui apoiada por toda a questão cultural que tem em torno de diversidade, né? Que é um dos pilares e tal. E aí consegui fazer com que a empresa, ainda na cadeira de vendas, por isso que eu sempre falo, gente, não tem desculpa. Na cadeira de vendas, eu trouxe tanto resultado voltado para a inclusão e diversidade, inclusão e pertencimento de pessoas profissionais negros e negras, que eu acabei mudando completamente. Saí da estrutura de vendas e fui para a estrutura de diversidade e hoje estou nessa posição. Incrível, muito legal. Tânia, conta pra gente um pouquinho. Bom, boa tarde, obrigada aí, Bruno. É um prazer estar aí com a Iana, Grazi e Suelen. Meu nome é Tânia, estou no Banco do Brasil, quase uma jornada, já estou no Banco do Brasil há 30 anos, um pouco diferente, eu acho que é a realidade de vocês. O Banco do Brasil é uma jovem empresa de 214 anos. Hoje nós temos 42% de mulheres no nosso quadro, 24% de pardos e negros e 2% de PCDs. Então já temos uma diversidade muito interessante. A minha formação é TI. Eu escolhi há uns 30 anos atrás ciência da computação porque era a profissão do futuro. E eu passei do Telex ao Pix, né? Eu vivenciei muitas das transformações que dentro do banco, né, que a gente dentro da diretoria de tecnologia, e hoje eu atuo na área de gestão de TI.
No meu time tem toda a questão de mudança organizacional e gestão de pessoas em TI e inquieta, muito inquieta também, usando a palavra que você usou. Nós, dentro da tecnologia, 20% do nosso quadro são de mulheres. E eu não consigo entender por que isso, porque é uma profissão tão bacana, com tantas oportunidades. E nessa linha nós criamos ano passado um movimento de mulheres na TI, que aí eu já conheci a Iana, a partir daí e fizemos conexões com outras empresas, estamos com várias iniciativas que a gente vai conversar e compartilhar aqui um pouquinho. Incrível. Grazi, conta pra gente um pouquinho também de você. Então, boa tarde a todos, todas e todos. Espera aí que tem um ajuste aqui do fone. Estou muito feliz de estar aqui, muito alegre, contente de estar com amigas, com colegas, com gente que a gente está conhecendo aqui agora. Para quem me ouve não pode me ver, eu sou uma mulher negra, tô trançada aqui, umas tranças enormes, bem Beyoncé, assim, e a parte de cima está enrolado num coque na cabeça. E eu estou assim com um terninho mais discreto, todo colorido, usando também um tênis branco. E aí, para contar da minha trajetória, tem que dizer também sobre... eu tenho 40 a mais, então algumas referências que vão surgir aqui também tem a ver com isso, né? De origem periférica, com muito orgulho, e a cabeça pensa onde os pés pisam. Então é dessa origem, é desse lugar que eu fui participando aí mais de 23 anos em diferentes organizações, diferentes tamanhos, muito focado em tecnologia. E hoje eu estou como professora, que esse é o título mais bonito que eu posso ter. Então, sou professora na Fundação Dom Cabral e na Escola de Favela, que é uma parceria da Fundação com a CUFA. Estou aqui também hoje representando a TW ThoughtWorks, tem as minhas colegas ali, que é uma das maiores consultorias de desenvolvimento de software do mundo, pioneira em agilidade, aí, que nasceu aí há 30 anos atrás, já com o propósito de revolucionar a indústria de tecnologia, e vem fazendo isso com DNA a partir da diversidade e da inclusão também. E me considero também uma pessoa ativista. A Mafana Dara costuma dizer que ativista é todo mundo que coloca esperança em movimento, né? Então, para isso, sou cofundadora do Voa Papagaio, que é um movimento na favela do Morro do Papagaio, em Belo Horizonte, para a inclusão da juventude periférica nas universidades. Também faço parte do conselho em prol da equidade racial no mercado de trabalho. E sou mineira, então ao longo dessa conversa isso vai aparecendo também aí os sotaques. Estou muito feliz de estar aqui com todas vocês. Pessoal, muito obrigado pela apresentação. E eu acho que o papo que a gente vai ter agora, ela se conecta também muito bem com o papo que a gente estava tendo antes, que talvez algumas de vocês tiveram uma oportunidade de ouvir. Né? A gente falou um pouco sobre os novos profissionais, né, do mercado financeiro, né? E nessa era pós-digital, as habilidades precisas, né, requeridas, e os desafios que as empresas possuem na parte de contratação. Agora a gente vai fazer uma camada a mais, deixando de lado, que era deixada de lado, que é a parte de diversidade. Né, e inclusão. Como é que vocês enxergam a evolução desse tipo de tema dentro das empresas? Tá? Obviamente que a gente tem vários graus, né? Assim, eu entendo que a empresa que vocês representam, que estão aqui falando, tem iniciativas nesse sentido, mas como vocês enxergam esse panorama evolutivo do mercado até o ponto que a gente está agora, tá? Começando com a Iana também. Bom, é legal porque a gente estava refletindo na Programa Ariana, que a gente surgiu em 2015, e naquela época, né, já faz um tempinho, né, e teve uma pandemia entre esse meio tempo, que parece que foram mais uma década, né, de coisas que aconteceram, mas naquela época as empresas, acho que muitas ainda nem tinham, né, áreas de diversidade, né, acho que era ainda uma discussão incipiente, a gente estava vivendo aquela época das discussões sobre feminismo nas redes sociais, né, sobre Think Yoga, o movimento anti-assédio. Acho que começou a haver uma organização, né, especialmente das mulheres negras, dentro desse tema, que foi reverberando, né? Assim, acho que dentro de tecnologia a gente conseguiu acompanhar bem essa evolução das empresas, né? Da gente ter que naquela época fazer muitos eventos, ainda discutir por que a gente precisa falar sobre diversidade, né? Qual que é a importância disso, quais são os benefícios da diversidade para as empresas. E acho que a gente, nos últimos tempos, tem visto que não cabe mais, né, perguntar isso. Pelo menos as pessoas podem até pensar assim, internamente, né, podem até questionar, mas isso não cabe mais.
trazer, né, sem que a sociedade de alguma forma questione, assim, né? Então acho que tem esse primeiro ponto. Eu acho que as empresas, né, a gente da programaria começou a observar até na forma como elas buscavam a gente, né? Olha, a gente percebe que a gente tem 10, 15, 20% de mulheres no nosso time de tecnologia. A gente quer mudar isso, né? Porque não faz sentido numa sociedade que é tão diversa quanto é a brasileira, isso não estar representado nos nossos espaços institucionais. Então acho que as empresas começam a se movimentar e acho que mas o jogo não está ganho, né, gente? A gente ainda está aqui, ó, na batalha, uma árdua batalha, mas acho que as empresas começam a se perguntar como, né? Então como que a gente muda, como que a gente tem resultados diferentes a partir desse diagnóstico de que falta diversidade, falta inclusão e uma série de desafios que a gente enxerga. Então, acho que a gente tem também, né, nos últimos anos a gente está num evento, né, do mercado financeiro, a tendência do ESG vindo muito forte, né, e conseguindo atrelar e chamar as empresas de fato para a sua responsabilidade e trazendo o aspecto financeiro para isso, né, a gente percebe que no mundo capitalista o dinheiro move, né? O dinheiro é capaz de promover também mudanças, uma vez que a gente coloca isso como um objetivo, né? Então a gente precisa de empresas que se comprometam, que pensem sobre seus impactos socioambientais, né? E tenham responsabilidade naquilo que produzem. Então eu vejo que a gente está em transformação, assim, né? Acho que a gente está nessa dinâmica e muito do que a Grazi trouxe, assim, acho que apoiado no ativismo, né, na esperança, né, de colocar a esperança em movimento de muita gente que veio antes, assim. Então a gente começa a ver, mas sei que a gente vai ter uma pergunta para falar sobre isso, vou deixar mais para depois, sobre se a gente está caminhando para frente na velocidade que a gente gostaria de caminhar. Vou deixar no ar aqui para as minhas colegas poderem contribuir também. Grazi, vamos aproveitando que a bola foi jogada para você, já pega pra aqui, gente pra gente já ouvir também um pouco. Pois é, a gente ainda está tendo que falar o óbvio e lutar pelo mínimo em 2023. Tivemos avanços, a gente avançou bastante. O fato, né, da gente estar aqui hoje, desse painel acontecer, dentro desse evento, isso é um sinal de que, de fato, a gente vem avançando e a gente não pode perder de vista esses avanços. Mas a questão é que diversidade é fato, né? E durante muito tempo a gente pegou isso que é fato e que é uma grande força, principalmente olhando para o Brasil, América Latina, e a gente e a gente não tinha essa força representada dentro dos espaços de trabalho, né? E aí veio uma outra conversa, uma conversa de, poxa, tem alguma coisa errada, encontre o erro. 52% da população é mulher e a gente tem até a década de 70, por exemplo, as mulheres iam nos bancos e se elas fossem solteiras ou divorciadas ou não tivessem com um homem do lado, elas não poderiam ter acesso a um cartão de crédito. Então tem alguma coisa esquisita nessa história. 56% da nossa população é negra. E aí você vai para as organizações, assim, onde é que estão essas pessoas? Né? Se a gente olhar para as famílias no Brasil, 75 milhões de famílias são chefiadas por mulheres. E desse grupo, a maior parte são mulheres negras. Elas que decidem toda a economia que está rolando, elas que lidam com orçamento, elas que fazem isso tudo. Aí você olha para o mercado financeiro, chega aqui nesse evento mesmo e você fala, peraí, cadê? Né? O que tem alguma coisa. Quando você olha para a periferia, você tem aí 16 milhões de brasileiros que moram nas favelas e que movimentam anualmente em torno de 200 bilhões de reais. Isso é maior do que o PIB de muitos países por aí. E você tem 30% dessa população é sequer bancarizada. E da galera que tem acesso, só 70% estão nos bancos tradicionais. Poxa, então o desafio é do tamanho do Brasil. O desafio é do tamanho do Brasil. E certa vez, lá em 2017, a gente está falando aí sobre tempo, 2017 Barack Obama vem visitar o Brasil, né? Imagina o Barack Obama recebendo todas essas informações, ainda tem 24% da população que tem algum tipo de deficiência, visível ou invisível. Aí ele chega para conversar na sala com os principais tomadores de decisão desse país e olha o material que o estagiário produziu, olha para a sala, olha para o material e fala, tá diferente isso daqui, né? E naquele momento ele repete uma frase que é muito conhecida, que diversidade não é fraqueza,
pelo contrário, além de ser a coisa certa a gente fazer, é também a coisa inteligente. Porque a gente está falando sobre o que é certo, e aí uma primeira onda em relação à diversidade, equidade e inclusão no mercado de trabalho foi a partir de pessoas que reconheceram genuinamente de que tinha uma coisa errada, então a gente precisava corrigir, mas pessoas que por coração, por formação e tudo mais, né, já foram. Numa segunda onda ali, depois de 2010, aí, próximo ali do nascimento do Programaria, você tem McKinsey, você tem um outro movimento, quer dizer, gente, faz as contas, né? A gente tem aí desafios enormes, complexos, e isso está muito conectado, a diversidade, equidade e inclusão está conectado com esses desafios. E todos os gráficos, e quem trabalha em grandes organizações aqui, todo mundo adora gráficos, números, planilhas. E eles falam, então tá bom, vamos pegar todos os gráficos aí e vamos mostrar que de fato, né, uma empresa mais diversa, mais inclusiva, ela é superior em todos os principais indicadores de negócio. E aí vem o mercado financeiro junto. Que eu acho que foi em 2015, inclusive, que surgiu a sigla ESG, que era do mercado financeiro, junto com a ONU, para dizer o seguinte, quem se importa lucra. Então você tem isso. E agora, a sociedade vai avançando, porque você quer se ver representado nos produtos e serviços, você quer consumir de empresas que genuinamente, né, estão fazendo aquilo que estão falando, coerência, né, a sociedade também vai avançando e passa a pressionar. Então, você tem um início por convicção. Eu acho que a gente está num momento agora que é por pressão. Então, por convicção ou por pressão, essa mudança vem para acontecer, né? E nesse momento que a gente está agora, a gente está tirando todas as desculpas, né? Para, de fato, encarar com responsabilidade, encarar a conversa no lugar que ela tem que existir, para que a gente possa fazer essas transformações. Mas ainda estamos precisando falar sobre isso. Tem a pergunta sobre o futuro, mas eu espero muito que em breve uma conversa como essa nem precise acontecer e que eu possa contar para uma outra geração, uma geração mais nova. Sabia que teve uma época que a gente precisava sentar e falar sobre a importância de diversidade, equidade e inclusão? Aí eu quero que uma criança olhe para mim e fale assim, nossa, é mesmo? O povo era meio atrasadinho, né? Eu disse, isso já é tão óbvio. Então, acho que é um pouco disso. A gente vem acompanhando algumas ondas e, é claro, assim como todo movimento de transformação, tem barreiras, tem dificuldades e tem uma turma que ainda quer voltar ao que era antes. Porque é um lugar mais conhecido, é um lugar de segurança, mas não é uma pauta optativa, é hoje o principal motor de transformação dos negócios da sociedade. Maravilha, Grazi, ótima visão. E queria ver que a Suelen pudesse contar um pouquinho também dessa leitura de onde estávamos para onde estamos e poder seguir nesse papo. Eu vou muito na linha do que a Iane e a Grazi falaram, né? A gente nós avançamos, mas a gente tem um longo caminho pela frente, né? Não só como companhia, mas como sociedade. E às vezes a gente separa essas duas coisas. Quem faz parte da companhia? Quem é que é responsável pelas contratações? Quem é que faz a gestão? Quem é que decide quem entra e sai? São as pessoas. Então, se a sociedade não discute e também não cria ações, as empresas também não vão seguir esse fluxo, né? E aí, hoje em dia, as companhias acordando para isso, elas acabam indo ou por bem ou por mal, né? Ou por bem porque nota que existe ali toda uma questão ética, moral, de estrutura social, que tem a ver com todo o processo histórico, mas que também existe ali na outra ponta. Hoje a gente, infelizmente, tem pesquisas para mostrar isso, que não ter diversidade também pesa no bolso. E aí, para corroborar um ponto que a Grazi falou, né, de vivências e exemplos, isso aconteceu, eu vou compartilhar com vocês para vocês entenderem como de fato pesa no bolso. Isso aconteceu comigo. Trabalhava numa determinada empresa um certo tempo atrás e eu me vi ali como responsável, estava numa função onde eu era responsável por fazer uma aprovação de uma peça publicitária que ia selar a parceria entre a companhia que eu estava e essa outra empresa. O que chegou nas minhas mãos foi um material absurdamente, abertamente racista. E aí eu pergunto, esse parceiro, ele imaginou que lá na cadeira de tomada de decisão ia estar sentada uma mulher negra? Uma mulher, né? Temos uma questão de gênero aí, e negra.
por quantas mãos esse material não passou dentro da própria companhia até chegar nas minhas mãos. E ninguém levantou a mão. Ninguém falou, gente, isso aqui está estranho. E chegou nas minhas mãos. Eu não preciso nem dizer no que resultou a parceria, né? Não foi para frente, não resultou. Então, isso pesou no bolso dessa companhia. Então, hoje as pessoas estão muito mais atentas e a gente consegue muito mais ter acesso, até por conta dessas exceções que acabam acontecendo de estar em lugares furando as bolhas, como a Grazi, uma mulher negra em tecnologia, como eu, uma mulher negra trabalhando em tecnologia, furando as bolhas, abrindo a porta para fazer com que outros também tenham acesso. Então, hoje as empresas começam a ter um pouco mais dessa noção de que vale muito mais a pena, até do ponto de vista financeiro, além de toda a questão ética e moral que tem por trás disso. Portanto, diversidade não é caridade, não é favor, né? E pesa no bolso. Então, você pode escolher o caminho que você achar que faz mais sentido para a sua companhia, o fácil ou o mais difícil e doloroso. E a gente sabe que marca é difícil de precificar. Tem um valor gigantesco, né? Então, é importante a gente ter esse olhar também do ponto de vista para as nossas marcas. O que a gente quer, pelo que a gente quer ser lembrado, né? Então, tem esse ponto. E aí eu queria trazer um outro ponto também. A gente do LinkedIn, a gente faz muita pesquisa, né? E eu, ex-cadeira de vendas, até tipo um ano atrás, adoro um número agora, adoro um dado, adoro uma pesquisa. E aí a gente tem uma pesquisa que a gente fez em 2021, analisando o comportamento de vendas das empresas no cenário brasileiro. E aí essa pesquisa trouxe lá que 93% das companhias, quando vão negociar, quando vão adquirir algum tipo de produto, serviço, enfim, fazer parceria, elas olham para a questão da diversidade e consideram isso como um ponto relevante, né? E por outro lado, a gente tem também as pessoas, quando vão consumir, 83% delas olham para entender se está se vendo representado. E isso entra como fator de decisão também, ou seja, os dois lados estão olhando. Mas aí eu quero trazer uma inquietação para vocês. Se os dois lados estão olhando, as companhias e as pessoas, o que está acontecendo que esse movimento ainda está muito aquém, está muito lento em relação ao que a gente poderia estar? Né? Então, se todo mundo concorda, né? Então está faltando ação. Então, faz parte da nossa inquietação, não só olhar, né, no entorno e falar, poxa, não está certo, mas também levantar da cadeira e falar o que dentro do meu raio de ação eu consigo fazer para que esse cenário mude. Estando eu naquele lugar de fala, daquela população historicamente marginalizada, ou minorizada, ou minoria, ou não, ou como aliado, né? Porque se te incomoda, se aquilo bateu em você de alguma maneira, então é porque você entendeu que existe uma responsabilidade ali que é compartilhada e que é sua também. Né? Porque eu costumo dizer, aí eu vou puxar a sardinha para a questão racial, né? Que é a que mais me toca aqui, porque para mim a raça vem antes do gênero. Né? Porque quando a gente fala em ascensão de mulheres, grupos de mulheres nas empresas, as primeiras mulheres que são atendidas e beneficiadas são mulheres brancas. Então a raça é um fator que sempre chega primeiro. E aí quando você entra nesses espaços, vê toda essa evolução, faz os programas que você acha que faz sentido e não se pergunta para quem que eu estou desenvolvendo isso, para quem que eu estou desenvolvendo esses programas, para quem que eu estou desenvolvendo esse trabalho, né? Então, para que tipo de mulheres, para quais mulheres eu estou beneficiando e por aí vai. E aí eu queria trazer um outro dado também que eu acho que a gente hoje, aí cada um refletindo dentro da sua companhia, quando a gente fala em atração de talentos, trazer pessoas diversas para o nosso ambiente, a gente está falando na atração, né? Questionando o que a gente consegue fazer para fazer com que essas pessoas se sintam, né, sintam que ali elas vão ter um lugar seguro para se desenvolver, mas ao mesmo tempo, o que a Iana comentou, né, de naquela época, 2015, 2017, a gente falava muito mais nisso, em atração. Hoje, se a sua empresa ainda está preocupada em atração e não em retenção, você já está atrasado no processo. Né? Hoje a gente já está discutindo o que deu certo lá em 2015, 2016, 6, 7 anos atrás, e o que hoje a gente consegue fazer para melhorar o que a gente viu que já não funcionou. Né? Então, pensar não é só gerar a oportunidade e trazer para dentro, né? É pensar a estrutura que eu tenho para fazer com que esses talentos fiquem.
para trabalhar a retenção e trabalhar o pertencimento. Tá? Então, hoje tem um movimento muito grande no mercado, e aí eu consigo ter visibilidade disso até por trabalho numa empresa que trabalha com dados, de pessoas que não ficam. A gente tem todo um trabalho lá de recrutamento, né, atrai, faz todo o trabalho de marca, conscientiza pessoas para que tenham um processo seletivo transparente, idôneo, e a pessoa entra e não consegue permanecer porque entra num ambiente hostil. E não fica, e não tem plano de carreira, e não consegue se desenvolver. Então, entrar, legal. Então, estamos começando a entrar? Estamos começando a entrar. Mas o que as nossas companhias estão fazendo quando a gente entra no miolinho da pirâmide? A gente passa pela base, chega em cargos pleno, e o que está acontecendo ali que a gente não sobe? O que acontece nesse miolinho? A gente sabendo dos 93% que eu comentei, dos 88%, todo mundo concorda que é importante, que é relevante, mas o que a gente dentro de casa está fazendo para que isso de fato aconteça? Esse crescimento, essa evolução. Legal. Antes de passar, pessoal, o retorno está aparecendo para mim aqui, as apresentações, tá? Deixa para mim no retorno só do tempo. Beleza. Tânia, por favor. Bom, eu acho que assim, a importância do debate e o espaço que nós estamos tendo agora, esse aqui é um exemplo disso, né? Eu já participo de eventos aqui do Febraban e eu não lembro de ter visto tanto espaço para a gente debater esse tema. Mas, como você falou, está na hora da gente fazer ações mesmo efetivas. E eu só quero compartilhar um pouquinho, né, das mudanças efetivas que a gente tem feito lá no banco e que quando você perguntou, Bruno, se a gente está percebendo evolução, no nosso caso eu estou percebendo evolução quase que palpável, assim, sabe? Porque depois de 214 anos, nós temos uma primeira vez uma mulher na presidência do Banco do Brasil. Imagina o que foi isso de relevância, de impacto, de representatividade para os nossos funcionários, né? Na vice-presidência, nós tínhamos tido uma mulher vice-presidente. Agora nós temos 3 mulheres lá. Então nós temos uma diversidade muito maior agora. Na tecnologia, jamais pensávamos, né, nos disse ter uma mulher vice-presidente. Hoje a Marisa é nossa vice-presidente. E aí a gente começa a perceber, de fato, que as decisões, elas começam a ter outros olhares, né? Isso na prática se traduz, de fato, em uma movimentação, um debate mais efetivo em cima deste tema. A Tarciana está lá desde o início do ano, né? Não faz tanto tempo, mas de lá para cá já foram criados fóruns de diversidade. A gente fez vários encontros nos estados e ouvimos os nossos 5 grupos mesmo de afinidade, dando espaço de fala, de escuta ativa, ouvindo quais as sugestões na prática para melhorar o nosso ambiente, melhorar o nosso contexto e nossos públicos de relacionamento, né? A diversidade não é só debater internamente, então nós também buscamos ações para trazer para todos os nossos públicos de relacionamento e para fazer um impacto na sociedade. A partir desses fóruns, a gente foi criado também um comitê vinculado ao Conselho Diretor, que ele está trazendo essas ações efetivamente. Isso está refletindo em algumas ações que você comentou. Às vezes a gente atrai e não consegue reter e não consegue subir, né? Então, ações efetivas em processos seletivos mesmo, afirmativos, de dar espaços mais efetivos estão acontecendo. Mas eu acho que o meu sonho também é chegar num dia que a gente não precisa mais falar sobre isso. Eu tenho 2 filhas adolescentes e para elas elas não conseguem nem entender às vezes quando a gente fala disso. Então espero que quando elas estiverem adultas isso seja uma coisa que a gente olhou para trás, como é que foi possível, né, viver este momento. Então eu estou esperançosa, sei que é uma longa jornada e ouvir as várias empresas, ver as várias ações, trazer isso para a gente somar nas nossas ações. Eu acho que também tem esse espaço, eu acho que isso também vai ser transformador. Está sendo. Eu, de fato, estou sentindo que no nosso contexto do Banco do Brasil, o espaço está dado, declarado, é uma prioridade e nós, como uma empresa do tamanho do porte do banco, a gente vai conseguir influenciar um pouco aqui e a gente junta com outras empresas, a gente vai formando uma onda que não vai mais ter volta. Maravilha. Acho que é um ótimo panorama para a gente conseguir compreender
o que foi conquistado e os desafios, obviamente, que existem, que são muitos. Mas agora eu queria passar agora nas perguntas mais específicas, né, para poder ouvir de vocês algumas coisas mais voltadas do que vocês desenvolvem dentro das empresas e no trabalho de vocês. Começando por a Grazi, né, Grazi? Eu queria entender com você como é que foi o processo de implementação da área de diversidade, equidade e inclusão na ThoughtWorks, como é que isso funciona, como é que isso se deu, né? Se você estava lá, se você já estava lá quando já existia, você ajudou também nesse processo, e quais têm sido as ações principais no sentido de cumprir esse objetivo e também resultados alcançados, se tiver alguma coisa para poder dividir com a gente. Tá. Vou chamar de TW, que é o apelido que a gente dá para ficar mais fácil para pronunciar. Sim. Falei 30 anos de existência, ela foi fundada por um ativista da tecnologia, ativista social também, e que desde o início a premissa básica e a lente da inclusão estava presente. Então, num contexto como esse, são 18 países, agora já mais de 12 mil pessoas espalhadas por aí, a conversa sobre agilidade que chega muito recente agora em outras empresas, já tem mais de 25 anos que essa conversa acontece e hoje dentro da TW tem pessoas que escreveram o Manifesto Ágil, a primeira linha é pessoas antes de processos e ferramentas, e essa centralidade no pessoas no plural, isso fez com que a nossa comunidade partisse desse lugar de diversidade como a base, ou seja, é o mínimo, a gente refletir a sociedade para a qual a gente cria as nossas soluções, é o mínimo, é o básico, então isso vem com a gente desde desse início, e muito esse movimento mais orgânico, só que cresce muito. A gente deu uma acelerada de crescimento, e aí com isso vieram outras pessoas e esse desafio cultural, então você tem lideranças que chegam e que vêm de outros segmentos, de outros mercados em que essa conversa ainda não acontece. Então parte da criação da área de diversidade, equidade e inclusão é exatamente para a gente trabalhar com governança. Eu tenho um trabalho que é um trabalho que ele é muito facilitado pela comunidade, pelas principais tomadoras de decisão. Então, a gente está aí olhando para empresas centenárias que tem pela primeira vez uma presidente, né? Desde que eu entrei, eu tinha 2 diretoras presidentes, numa empresa de tecnologia, né? Então, tem até o livro que elas escreveram juntas, porque era um pareamento de 2 mulheres na direção de uma das maiores empresas de consultoria de tecnologia do mundo. Então, isso traz para a gente também, além da representatividade, isso traz uma outra forma da gente tomar decisões. Então, o meu papel, ele é muito de organização, então, é de liderança do comitê, onde a gente tem a presença dos nossos grupos de diversidade, junto com as áreas funcionais e organizando em termos quais são os desafios do negócio, como que as nossas comunidades podem trabalhar em prol disso, como que essa conexão do negócio, a diversidade como esse motor conectado com o negócio, como agenda estratégica e não como uma área à parte, não como para quando sobrar orçamento. Então, hoje eu sento com a área de recrutamento e a gente conversa já, a base é o seguinte, vamos ter que planejar as contratações do próximo ano. Essa é a primeira conversa sobre, então, olhar para os targets de diversidade. Então, já começa assim, vai sentar com a área de marketing, está aqui, vamos fazer participação em eventos, fazer a produção. A gente ter participantes, né, que representem uma pluralidade de vozes e de perspectivas, eu não preciso brigar por isso, mas tem lá nas nossas conversas como que a gente faz isso amplificando os movimentos. Eu sou como responsável por liderar os movimentos das métricas e dos targets internamente, mas também de fazer essa ponte das comunidades com as principais lideranças. E tem sido muito, muito importante essa troca, né? Então, quando a gente pensa aqui no Brasil, a TW foi a primeira empresa a fazer um recrutamento exclusivo para pessoas negras no Brasil, lá no início de 2018, ainda 2 anos antes da confusão que deu, porque Magazine Luiza decidiu contratar 12 pessoas, e aí esse país quase foi abaixo por conta disso, porque a gente nunca questionou o contrário, né? Então, o enegrecer a tecnologia parte muito desse lugar. A gente olha para a nossa sociedade, olha para a nossa comunidade, e quando eu entrei há 7 anos atrás, a gente tinha uma representatividade de mais ou menos ali de 13% a 14% de pessoas negras, muito pouco para o país que a gente está. Hoje a gente já está com mais de 42%,
Falta muito ainda chegar perto dos 56, mas é mostrando muito do que já foi conversado aqui. Diversidade para a gente nunca foi um programa, uma campanha, uma ação exclusiva ou específica. Sempre para a gente foi uma jornada que tem a ver com consistência, que tem a ver com continuidade. Não é uma corridinha ali, vamos fazer uma campanha e ganhar um prêmio. Isso nunca foi a base do nosso planejamento. Então foi sempre uma agenda estratégica. Das 5 lentes que a gente tem para o negócio, 2 delas têm a ver com diversidade, equidade, inclusão e transformação social, com uma responsabilidade pelo impacto que a gente gera na sociedade e como que isso volta para a gente em trabalhar com tecnologia responsável para garantir que esse futuro tecnológico que tão rapidamente a gente está criando, ele seja menos desigual, menos injusto, e para isso a gente precisa fazer essas movimentações. Então hoje esse é um pouco do meu papel. Tenho quatro frentes de trabalho. A primeira que é se encontrar e nutrir uma comunidade diversa, onde a gente faz várias parcerias com Programaria, né, com Preta Lab, com UX para Minas Pretas, com várias comunidades, e que tem nos ajudado muito a furar essa bolha, porque esse recrutamento é o mínimo, a primeira porta de entrada. Mais de 80% das vagas sequer são divulgadas nas empresas, porque são preenchidas por indicação. E quem faz parte, fiquei pensando, vocês que estão participando, quem faz parte dos círculos de vocês? Que vocês indicam, que vocês recomendam. E normalmente dentro das organizações as pessoas acabam indicando pessoas muito parecidas com elas, com realidades parecidas. É por isso que a gente trabalha nessa frente de encontrar e nutrir uma comunidade diversa, a partir não só da nossa comunidade interna, mas de parcerias, porque a gente precisa ter uma pipeline diversa sendo nutrida, alimentada, para que isso facilite os processos de contratação. O segundo é como é que a gente olha, não basta trazer e achar que está resolvido, porque o que acontece quando você passa pela fresta e entra? Eu hoje faço parte do maior grupo étnico do país, 28% são de mulheres negras, mas eu represento 0,4% que são mulheres como eu em papéis como os que eu ocupo. Durante muito tempo da minha trajetória profissional, eu estava dentro das grandes empresas, dentro das multinacionais. Mas para estar lá dentro eu precisava me masculinizar, eu precisava me branquear e eu não podia falar abertamente sobre a minha origem, não podia colocar isso. Por quê? Porque mesmo quando você leva a diversidade, a pessoa tem que se deformar para se conformar com um espaço que tem códigos que não foram mudados. Então, essa frente de trabalho é como que a gente muda os códigos. Eu não posso querer trazer as pessoas que são diferentes com os códigos que eles dão conta de um grupo muito pequeno. Porque o design, por design, as organizações, elas têm códigos que são majoritariamente brancos e masculinos. Então, é importante fazer essa troca desses códigos e uma frente de inclusão em que a gente vai debater. Nós estamos no 4º ano discutindo as questões raciais. Todo mês, durante 1h30, todas as pessoas que trabalham lá dentro param durante o horário de trabalho para conversar sobre as interseccionalidades que tem a ver com raça e todas as outras interseccionalidades. Porque não adianta falar para a pessoa que trabalha, busca no Google. Porque como uma professora, educação se dá por afeto. Afeto como verbo, eu afeto e sou afetada, e também por convivência, por relacionamento. Eu preciso entender essas outras perspectivas, então a gente faz muitos programas internos, né, para que a gente possa falar abertamente sobre essas questões, sobre todas as questões que estão envolvidas. Isso cria um ambiente mais seguro para as pessoas e elas podem fazer as sinalizações que ajudam a gente a dar uma pivotada no próprio negócio a partir desses levantamentos que aparecem lá. O terceiro foco é como que a gente mexe no crescimento. Então, olhando para o cenário do mundo, eu acabei de falar assim, né? Até a década de 70, mulheres sequer poderiam ter acesso a um cartão de crédito, né? Sem que tivesse ali uma autorização de um homem junto. A gente tem uma sociedade que foi estruturada também com uma série de barreiras para que as pessoas chegassem. Elas não vão crescer simplesmente porque elas foram contratadas. Eu preciso criar e pensar em programas de aceleração de carreira, de mentorias. Eu preciso criar esses movimentos. Então, a questão das pessoas com deficiência, menos de 1% delas está no mercado formal de trabalho. A gente quer aumentar a participação de pessoas com deficiência na tecnologia. A gente teve que fazer o programa Inclua,
que durante 6 meses fazia formação gratuita de pessoas com deficiência para tecnologia, para que a partir daí a gente pudesse então entrar pela TWU, pela universidade corporativa que a gente tem, para ir avançando. Então, se eu tenho uma questão na sociedade em que muitas dessas pessoas não tiveram acesso e oportunidade, e é importante para o negócio que elas estejam presentes, a gente também precisa desenhar estratégias, assim como a gente usa todas as alavancas do negócio. Quando eu quero alcançar novos mercados, quando eu quero lançar novos produtos, eu uso as mesmas alavancas também para construir, para desenhar iniciativas para que a gente possa. Isso está nesse 8, e agora já estou falando até muito, vou para o último, que é a quarta frente, que é pensar em políticas, diretrizes, porque não dá para a gente esperar também que todas as pessoas se conscientizem, sejam assim. Eu preciso estabelecer qualquer linha. Você pode estar na sua jornada, quando as pessoas entram, a gente tem uma jornada, né, que você começa como aberta. O mínimo que você precisa ter para entrar na TW, na entrevista de cultura, é ser uma pessoa aberta a todas essas grandes questões do nosso tempo. Aí você tem informada, você tem engajada e, por último, ativista, né? Quem entra na TW precisa entrar, no mínimo, como uma pessoa aberta, ou seja, não é uma pessoa intolerante que ainda vai ficar discutindo, achando que essa é uma conversa, é um mimimi, e essa pessoa nem passa no processo. E aí a gente cuida dessa jornada individual. A liderança já tem que entrar mais próxima do engajado, porque tem um papel fundamental na manutenção da cultura, mas não dá para esperar todo mundo chegar lá. Então, eu preciso estabelecer essas linhas, eu preciso ter políticas que vão deixar muito nítido quais são os comportamentos esperados, o que não pode, daqui você não pode passar, os canais de denúncia. A gente tem também políticas específicas, então a TW tem a primeira dupla licença maternidade, eu acho que é do mundo, a gente está pesquisando, mas é 2 mães lá dentro que tiveram a licença maternidade no mesmo período, e que foi um movimento importantíssimo para a gente internamente discutir outros formatos de família, coamamentação e tantas outras discussões que não existiam antes das pessoas estarem lá dentro. Então, é um eixo muito focado em políticas específicas para que a gente possa garantir a tão sonhada equidade. O meu papel tem 3 letrinhas: diversidade, equidade e inclusão. A diversidade, eu acho que a gente já tem uma comunidade diversa. O nosso desafio é manter, nutrir, trazer mais. A inclusão, são todos esses processos educacionais, como que a gente traz isso. A equidade, aí a gente mexe, é onde a gente mexe nos detalhes. Então a gente vai ver gap de salário por recorte, tempo de movimentação de carreira. Então eu tenho informações que vão mostrando qual que é o tempo de movimentação e de crescimento de determinados grupos, para a gente ver se precisa mexer dentro dessa estrutura. Eu venho da área de marketing e comunicação, depois passei para a área de RH e agora eu estou nesse papel para um olhar mais específico, né? Então hoje ainda temos muitos desafios, mas meu sonho é que minha área nem precise existir. Por enquanto ainda existe, e a gente está nessa caminhada, mas é um pouco desses desafios de governança mesmo. E são muitas iniciativas. A gente pensa que tem sim uma complexidade, tem que ser encarado de forma, né, totalmente horizontal dentro da organização, né? Eu acho bem interessante. E puxando esse papo, até queria falar um pouco com a Tânia, porque o bebê também, a porta de entrada do bebê é o concurso, né? Como é que vocês conseguem, né, diferentemente aqui da TOTO, da TW, né, você tem uma forma de entrada, no bebê é concurso. Como é que você garante esses aspectos nessa porta de entrada específica? Então, muito interessante essa questão. No concurso, em 2019, nós tivemos um primeiro concurso direto para TI. E ao receber os colegas lá, a hora que a gente foi olhar os números, o botão vermelho assim, deu um pânico mesmo. Entraram 12% de mulheres só. O nosso quadro atual é de 21%. E agora, em 2019, entraram 12% de mulheres. Então, realmente, nós ficamos assustados e entendemos que tinha que fazer alguma coisa. Com este último concurso de 2021, que é histórico, tem 3.000 vagas, nós fizemos algumas ações bem afirmativas mesmo nessa linha. Foram estabelecidas cotas, tá?
cotas para PCDs de 12%, de raça, né, para negros, de 26%. Então, são cotas mesmo, efetivamente, mais afirmativas e que, a partir daí, garante esse ingresso e garante essa diversidade na sequência. E fizemos muitas ações de comunicação também mais direcionadas para as mulheres. Trouxemos imagens, referências de mulheres, fizemos lives, eu participei de lives, a Marisa, que é vice-presidente, porque eu acho que uma coisa que falta na TI é a referência, né, feminina. As meninas não sonham em trabalhar com TI, né? Elas sonham em ser professora, em médica, outras profissões, elas ainda não escolhem TI como uma profissão natural. Estava até pesquisando ontem, eu pensei assim, será que tem uma Barbie que tem uma profissão para trabalhar com TI? E aí fui descobrir que tem. Em 2018 teve um lançamento desse, vou comprar uma dessas para minha filha. Então não é ainda uma escolha natural. Então, e a referência existe, né, Tânia? A primeira pessoa a programar no mundo foi uma mulher. Foi, mas até a década de 80. Mas a década de 80, né? Mas hoje, se você for pensar, não tem referências mais atuais. Então nós precisamos falar sobre isso, né? Então, no concurso a gente buscou fazer essas ações desse jeito e nas inscrições do nosso concurso deu 31% de mulheres. 41 mil mulheres se inscreveram no concurso. Estou doido para ver o resultado, vai sair agora em julho. E aí o próximo desafio é manter, né, todo mundo, né, dentro lá. E aí nós buscamos, você falou muito, né? Não basta só trazer para dentro, as pessoas têm que estar felizes com a proposta da empresa, aderentes ao propósito da empresa. E aí nós criamos, ano passado, um movimento de mulheres na TI, para a gente realmente dar um foco, fortalecer as meninas que estão lá dentro. E foi muito engraçado que você falou que criou a Programaria em 2015, né? Em 2017 nós começamos a fazer um movimento também de elas, foi um movimento chamado Elas na TI. Só que eu estava numa outra posição e começamos um movimento voluntário e não teve eco na organização. Então, se alguém quiser puxar esse assunto, essa pauta, não tem jeito, precisa de patrocínio efetivo. Então, ano passado nós retomamos esse assunto. A Sami, acho que está aqui, outras meninas no movimento voluntário e já estava numa outra posição. A Marisa, que hoje é a nossa vice-presidente, abraçou a causa também de um jeito e aí faz toda a diferença mesmo. A partir daí começamos a falar sobre o assunto, começamos a trazer referências de mulheres para falar das diversas carreiras de tecnologia para dentro da própria área e para fora do banco, para a rede do banco. Nós temos muitas mulheres que querem fazer transição de carreira e não sabem por onde começar. Então nós começamos a trazer as meninas do UX, as meninas da infraestrutura, a especialista, ou quem cuida do mobile do banco, a especialista de referência é uma mulher. Então a gente trouxe essas meninas para dar voz a elas, para elas falarem da experiência que elas têm hoje. E fizemos oficinas com as nossas menores aprendizes e começamos de fato a falar disso. E esse movimento encontrou o programa de diversidade corporativa do banco, que aqui agora está sendo bem patrocinado. E estamos super, hiper engajadas aí na busca de parcerias com outras empresas para a gente mostrar que de fato é uma profissão possível. Então, eu acho ela tão própria até para a mulher, né? Hoje com a questão do trabalho remoto, com a possibilidade de trabalhar onde puder. Então, assim, é uma profissão com tantas possibilidades de atuação feminina que a gente quer realmente falar sobre isso para mostrar sobre as diversas possibilidades. Então, dentro do banco a gente trabalhou na atração e nós também fizemos na nossa diretoria atração interna de mulheres. Então, a gente tem falado das profissões para que internamente também as mulheres que entram e estão em outra área do banco tenham interesse e a gente mostra esses diversos caminhos possíveis. E estivemos recentemente no Web Summit, o banco patrocinou um espaço lá, não sei se alguém de vocês esteve lá, o Women in Tech, ele bombou, é incrível. Melhor café do evento. Não é? Você esteve lá? Sério, que bom. Fizemos vários painéis, trouxemos mulheres de referência para falar sobre o assunto, fizemos mentorias e foi um espaço muito agregador mesmo, onde várias mulheres falaram do interesse de buscar esse caminho. Então, tem o interesse, a gente pode fazer uma forcinha juntas, né?
com várias empresas e parcerias para a gente dar os caminhos, fazer mentoria e fazer virar um pouco o jogo, porque o que a gente quer é que tenha o olhar das mulheres de raça, de todos os grupos de afinidade nas entregas das soluções do banco. A gente quer se sentir representado lá no final, né? Então, eu acho que assim, basicamente é isso. Fora dentro que a gente trabalha muito, questão de capacitação, oportunidades, né, de trabalhar em diversas áreas, mentoria, tem programas muito estabelecidos, o banco trabalha muito essa questão do encarreiramento. Tanto que o nosso índice o churn é muito baixo. Eu sou um exemplo, né? Eu falei que eu tenho 30 anos de banco. As pessoas entram no banco e se sentem engajados com o propósito. Então, essa acho que é uma das forças que a gente tem de trabalhar para as pessoas ficarem, reterem, trabalhar e evoluir dentro da carreira. Boa, excelente. Eu queria fazer uma pergunta para a Iana, depois a gente já, infelizmente, a gente vai ter que encaminhar ali para aquela parte final, principalmente falando do futuro, de perspectiva. Mas, Iana, bem puxando nessa linha da Tânia, você falou, eu queria ouvir um pouquinho sobre como a programaria também faz essas parcerias para impulsionar isso, um pouquinho do trabalho que você desenvolve nesse sentido, acho que seria interessante. Legal. Estamos aqui entre parceiros, né? A própria Grazi falou, né? O trabalho que a gente faz com a TOTO, a gente está se aproximando do BB também. Acho que a programaria tem como essa missão, né, de aumentar a diversidade na área de tecnologia. E a gente sabe que a jornada, né, das mulheres e de pessoas de outros gêneros minorizados na tecnologia, ela é repleta de desafios, né? Então a gente decidiu focar em formação e engajamento. Então, no lado de formação, a gente tem os cursos da programaria, são cursos online para quem não sabe nada mesmo, assim, e é muito legal ver como a gente, pegando um pouco do que a Tânia falou, né, que é difícil a gente se imaginar fazendo coisas que a gente não vê pessoas como a gente fazendo. Não é que elas não existam, mas é que a gente precisa dar visibilidade, né, a gente precisa dar palco, né, precisa valorizar esses exemplos e essas referências. Então o curso ele serve como esse impulsionamento, assim, né, olha, eu sempre achei que eu gostava, sempre tive curiosidade por programação, mas nunca achei que fosse para mim, deixa eu ver como que é isso aqui. E nisso a gente já tem mais de 13 mil pessoas que passaram por esse curso, né, e muitas dessas pessoas decidem de fato fazer uma transição de carreira, né, são as nossas astronautas, aí temos astronautas aí nos assistindo, um beijo para elas todas, e percebem, né, que é um caminho possível. Eu acho que isso é muito importante, né, parece muito besta a gente falar, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas numa sociedade que é estruturalmente racista, né, machista, e que define lugares que são esperados, né, para que mulheres negras ocupem, não é tão trivial assim, né? Então acho que esse primeiro braço da programaria vem para responder essa pergunta. Será que é para mim? Sim, é para você. A gente construiu um curso que te possibilita aprender, né, seus primeiros passos em programação, num ambiente que é acolhedor, num ambiente afetuoso, né? A Grazi trouxe isso, né? Que a educação precisa ser um ambiente que você se sente bem, né, em ser quem você é e não ter que se moldar, né? E a gente vê muito dessa vivência das mulheres na tecnologia, né? De eu ter que me encaixar, de eu ter que estar num ambiente que é muitas vezes hostil a mim, e eu não me sentir bem, né? Então acho que o curso ele tem essa estratégia. E de outro lado é justamente o engajamento. Então a gente tem uma comunidade aí de mais de 40 mil mulheres, né, que já participaram de alguma coisa da programaria, sendo 42% de mulheres negras. Eu acho que isso foi uma evolução também dessa discussão, né? A programaria foi refletindo sobre essas interseccionalidades, né? Então quando a gente fala de mulheres, de que mulheres a gente está falando, né? Cadê as mulheres negras, cadê as mulheres trans, cadê as mulheres periféricas? Então acho que isso é um ponto fundamental para a gente trabalhar esse tema. E aí a gente entende a necessidade dessa comunidade de se desenvolver, de se fortalecer e de se conectar com empresas que estão comprometidas com esses temas também, né? Tem uma pesquisa da Herforce que mostra que 97% das mulheres olham para as empresas, olham se elas têm essa preocupação com diversidade, com inclusão, com equidade, para se candidatar a essa vaga, justamente porque a gente já sabe que a gente vai ser minoria nas áreas, né? O Brasil tem uma média ali de 17% a 20% de mulheres atuando no mercado brasileiro de TI. Então, buscar empresas que tenham esse comprometimento, e aí eu acho que ficou muito evidente aqui, né, a importância da intencionalidade nessa transformação, né? Não só o discurso, mas como a gente tem metas, como a gente tem prazo, né? Como a gente tem recurso para poder atingir isso, né? Então, dentro da programaria, a gente faz ações que ao mesmo tempo fortalecem essa comunidade. Então, a gente tem o braço de eventos, trilhas de formação, e forma e ao mesmo tempo conecta com essas empresas, né? Então a gente quer essas referências, né? Tem referências incríveis de liderança na tecnologia. A gente acabou de fazer um evento em parceria com a Adyen, que é desse mercado, né, financeiro, com a Rosi,
Era para a Grazi ter ido, mas ela tinha outro compromisso no dia, mas da gente conseguir construir esses espaços para que as pessoas conheçam as empresas, conheçam essas mulheres, conheçam a sua cultura, os seus valores e isso a gente consegue construir essas pontes, né? Então as empresas têm um interesse em desenvolver conexões com essas mulheres e contratá-las também, né? E trazê-las, mas sempre pensando em como elas conseguem se desenvolver internamente também, né? Então acho que dentro do trabalho da programaria a gente busca justamente grandes empresas que ou são de tecnologia ou estão em transformação digital, né? E que principalmente tenham esse comprometimento de trazer mais diversidade, de trazer mais inclusão, porque, e aí a gente volta para o começo, né? Por quê? Porque é estratégia, porque é importante, porque é o correto, porque é o que gera mais resultados, inclusive financeiros. Incrível. Bom, pessoal, a gente está chegando no final. O que eu vou pedir para vocês é um ping-pong, de fato, para a gente perguntar tanto quais são as perspectivas de vocês para os próximos anos e considerações finais. Então é meio que um combinado de perspectivas e a mensagem que vocês querem deixar aqui para quem está ouvindo esse painel. Começando pela Sueli, por favor. Acho que quero compartilhar bem rapidamente uma das lições que eu tive me engajando com essa temática de diversidade, né, que a Grazi trouxe, compartilho muito desse sentimento, né? Meu sonho é que o meu cargo não exista mais no futuro. Não Estamos trabalhando para isso, né? Trabalhando arduamente para isso, é isso aí. É pensar a diversidade da mesma forma que a gente pensa o restante do negócio. Então, eu, como vim, consigo enxergar isso de uma forma bastante clara, porque vim da estrutura de vendas, né? Então, o que a gente faz em vendas? A gente olha números e foca nas pessoas e no resultado, né? É a mesma coisa. Então, às vezes a gente conversa com pessoas de outras empresas que estão aí nessa trajetória, né, de diversidade, de inclusão, de atração, de retenção. E a gente percebe que diversidade é segundo plano. Não é tratado como um pilar que faz parte do negócio de fato, né? Não é algo que, se der tempo, a gente considera, se sobrar budget, a gente faz, né? Então, o mesmo olhar que a gente tem para o nosso negócio é o olhar que a gente tem que ter também para a diversidade, né? E aí, para corroborar a fala do que todas trouxeram aqui, pesa no bolso também. Então, quem hoje não tem essa preocupação com a diversidade está perdendo dinheiro. Além de todas as questões. O argumento a mais que seja esse. Exatamente. Se do ponto de vista... Aí vou voltar lá no começo da nossa conversa, né? Então, se não for pelo lado de... É porque é correto, é porque é justo, é porque tem questões éticas e morais, né, imbuídas aí, vai ser porque pesa no bolso. Né? Então, excelente. É isso que eu queria deixar para vocês. Maravilha, Grazi, que tem pra gente. Eu vou tentar ser rápida, mas como professora, eu fico querendo interagir com as pessoas. Eu vou fazer perguntinhas rapidinho, são 5 bem curtinhas. E é só para ver se as pessoas estão escutando a gente mesmo, assim, estão podendo participar. Quantas pessoas aqui nos últimos 12 meses fizeram alguma viagem de avião? Maravilha. Quantas aqui tem como propriedade ou tem no domicílio como chama aquilo? Um carro, algum veículo de locomoção? Muito bom. Quantos nos últimos 30 dias almoçaram em um restaurante ou pediram comida em algum restaurante? Massa. A última pergunta que eu vou fazer é quantos têm o apoio ou o suporte ou de uma empregada doméstica ou uma faxineira eventual ali, mas que tem alguém que dá esse suporte com a limpeza, uma profissional de limpeza. Tá. Nós estamos aqui na grande maioria, com 2,34% da população brasileira. Essa é a realidade de pessoas que disseram sim a essas 5 perguntas que Helena Berto, uma grande amiga, fez num summit em Gramado junto comigo, e que isso me chamou muita atenção. Você perguntou, Grazi, e aí, como é que você fecha essa história? Nem com pessimismo, nem com otimismo, mas bem na linha do Ariano Suassuna, que quando perguntado, né, e aí, o futuro, ser otimista, pessimista, ele falou que o pessimista é um chato, o otimista é um tolo, e que bom mesmo era ser realista e esperançoso. E aí eu me coloco nesse lugar, que é um movimento que em qualquer papel que eu for, para mim é muito importante, de ser realista e esperançoso. Ser realista é por reparo na vida. É a gente fazer essas perguntas, será que no maior evento de tecnologia e finanças do país, que é tão plural, que é tão diverso, a gente ainda não está conversando no mesmo grupo? Não está faltando ninguém aqui, não?
Na hora que a gente fala que as mulheres, elas são responsáveis por 51% dos lares desse país, 75 milhões de mulheres, e desses 52% são mulheres negras, elas precisam participar dessas conversas que a gente está tendo aqui. Na hora que a gente fala que a gente tem 16 milhões de pessoas periféricas que rodam anualmente 200 bilhões de reais nesse país, eles precisam estar no palco, precisam estar aqui ensinando para a gente como é que vocês conseguem fazer isso com tantas barreiras, com tantas dificuldades, como é que a gente chega, como é que a gente cria produtos melhores, né? Como é que a gente faz essas coisas acontecerem. Porque o realista é pôr esse reparo, e a gente se indignar e a gente não achar que está ok a gente chegar aqui. E a maioria das pessoas que a gente encontra por ali parece até a mesma pessoa, terno cinza, terno preto, muda assim, parecia que eu vi a mesma pessoa várias vezes. Né? Então, a gente pôr esse reparo, trazer mais pessoas, abrir essa rodinha, ampliar essa discussão. Tem uma frase que eu gosto muito, vai até sair no subtítulo do meu livro, que é qual a mudança que a sua caneta alcança. Todos nós tomamos decisões que podem ou construir um mundo mais diverso, mais plural, consequentemente mais bonito. E quais são essas decisões que a gente tem tomado todos os dias? E não é a intenção, não. Se você falar com a minha mãe, Dona Fatinha, eu respeito todo mundo, eu não vejo cor, não vejo raça, faz minha filha, isso é o mínimo que você pode fazer como ser humano nessa vida. Mas eu acredito que a gente pode mais. Eu tenho essa esperança, que às vezes eu acho que é teimosia, de acreditar que a gente pode fazer mais, que a gente consegue fazer mais do que aquilo que a gente fez. Mas para isso a gente precisa ter indignação e coragem. E eu torço muito para que quem está passando por aqui, quem está aqui esse tempão ouvindo a gente falar, que sejam pessoas corajosas, né, que façam essas mudanças nos lugares em que a gente está. A decisão, eu cheguei aqui, você vai falar, não, que estampa bonita. A decisão sobre essa estampa aqui é comprar de um estilista preto, mineiro, né, fora do eixo Rio-São Paulo. Essa é uma decisão que estava na minha mão, que eu pude tomar, assim como ampliar a contratação de grupos subrepresentados para a tecnologia. São decisões que eu tomo todos os dias. E aí a gente precisa pôr esse reparo e ver se a gente poder estar indo, porque, enfim, assim, não dá tempo da gente esperar tanto. Com 2 anos e meio, 3 anos de pandemia, a gente teve um retrocesso. Então, a participação de mulheres no mercado formal de trabalho, por exemplo, retrocedeu e passou de 100 para 136 anos o tempo da equidade salarial entre homens e mulheres, ou seja, o mínimo. É tempo demais. E o futuro está perguntando para a gente, e aí, nessa encruzilhada histórica, vocês estão nessas posições agora, que futuro é esse que vocês estão construindo? Esse futuro, ele é plural, ele é diverso, ou ele é um futuro que amplia as desigualdades que a gente trouxe até aqui? E, portanto, um futuro pobre em soluções, com poucas soluções para os problemas que a gente tem. Então, acho que eu fecho nesse lugar de esperança. Para a gente poder. Ariano Suassuna, foi do Ariano Suassuna, né, para trazer para a gente para esse lugar, mas é naquela construção fazendo, né? A gente tem que começar a fazer esse movimento, mas trabalhar juntas, se unir. Já pega aí o contato da Iana, eu não estou conseguindo achar, tem aquela história, pega lá, gente, já faz parceria, já contrata, já faz esse movimento todo. Eu acho que é isso, atitude, inclusão é atitude, não é só a intenção. Maravilha. Tânia, o que você me disse? Eu gosto demais do realista otimista, né? Não dá para fechar os olhos, né, para a nossa realidade. E também não dá para deixar de ficar indignado e inquieto. Então, assim, eu também sou muito otimista. Eu acho que tem muita coisa que está nas nossas mãos. E eu me sinto particularmente responsável porque eu carrego, no meu sobrenome é Tânia Schmidt do BB, e o do BB é do Banco do Brasil, esse país múltiplo, diverso, e que a nossa empresa tem que ser múltipla e diversa para representar isso e conseguir influenciar um pouco a sociedade. Então, no poder da caneta, eu gostei demais isso que você falou, vamos fazer o que está ao nosso alcance, influenciar outras pessoas para poder fazer mais. E só para fechar, eu sei que essa frase nós adaptamos um pouquinho lá no nosso grupo, lá que debate a questão da diversidade, que fala, né, que diversidade
convidar para a festa, né? E inclusão é convidar para dançar, nós adaptamos para convidar para organizar a festa, incluir, chamar as pessoas, né? De diversas raças e diversos grupos de afinidade para ajudar a organizar essa festa, a organizar e transformar o ambiente em que nós vivemos, trazendo a cor que gosta, a estampa que gosta, a comida que gosta, a música que gosta. Então, o convite é isso mesmo. Eu acho que nós temos que ser inconformados com isso e influenciar os nossos grupos, né? E fazer acontecer. E o compromisso do banco é isso mesmo. Nós queremos ser um banco inclusivo, com diversidade na prática. Tá? Sendo de fato do Brasil, né? Do Brasil, exatamente. O peso, né, da empresa é muito grande. E eu, dos meus 30 anos, é isso mesmo. Muitas vezes eu falo, eu sou a Tânia Schmidt do Banco do Brasil. Então eu carrego essa responsabilidade e eu acho que é muito presente isso também no corpo de funcionários do banco. Então... Obrigado. Iana, por favor. Vou ser breve, porque eu estou me solidarizando com você, com os eventos que eu organizo também. A gente está com o tempo estourado há um tempão. Mas trazendo de dados, né, e a gente falou bastante aqui, a gente passou, né, tem passado por momentos de reestruturações das grandes empresas, das Big Techs, né, todo mundo deve ter acompanhado aí essa onda de cortes, de layoffs, e tem um dado da Layoffs Brasil que mostrou que as mulheres e as pessoas negras foram as mais desligadas, né? Então, quando a gente deixou aquela deixa no começo da conversa, né? Será que a gente está caminhando para frente, está parado, um passo para trás, um para frente, dois para trás? Eu acho que a gente precisa, para além dessa questão, acho que é se ligar de que a gente não está com a batalha vencida, né? Assim, a gente não é porque a gente está aqui falando de diversidade e inclusão que tudo vai caminhar bem e as coisas vão ser bonitas, não é porque a gente teve pessoas aqui assistindo e agradeço a audiência, mas não é só isso, né? Eu vi lá um painel de diversidade e inclusão bonito, né? Acho que vai dar certo e ficar de braços cruzados, né? Eu acho que todo mundo trouxe dentro desse aspecto, né? O que vocês que estão assistindo a gente vão levar dessa conversa, né? Para quem vocês vão levar essa conversa? Tem um fenômeno muito curioso que geralmente os papos sobre diversidade e inclusão, a gente tem mais mulheres, a gente tem mais pessoas negras acompanhando. Não sei se nas outras conversas que vocês viram também tinha um público dessa forma, né? Então, será que as pessoas que precisam ouvir o que a gente está falando aqui estão aqui, né? Então, como a gente consegue romper, às vezes, né, a ideia do pregar para as pessoas que já estão convertidas, né? Como que a gente consegue levar isso e questionar a nossa empresa? Olha, escuta, qual que é a porcentagem de mulheres na tecnologia aqui? O que a gente está fazendo para mudar isso, né? Qual é a nossa capacidade, acho que de individual, de provocação? Às vezes ela pode ser diminuta, mas ela existe, né? E como a gente consegue, então, fazer escolhas que possam contribuir para esse futuro, que eu acho que todo mundo concorda, né? Os 88%, 93% que a Suelen comentou, acho que todo mundo quer um futuro que seja mais diverso, mais inclusivo, mais democrático, mais justo para todas as pessoas, né? Todo mundo quer tecnologias que ajudem a reduzir as desigualdades e não aprofundar as desigualdades, né? A gente está numa discussão muito na crista da onda, né, das inteligências artificiais, generativas e como esses vieses que existem vão impactar a nossa sociedade e é fundamental que a gente esteja presente nessas discussões, né? Então, o que eu queria deixar como arremate, acho que na verdade é uma pergunta, né? O que a gente vai fazer a partir daqui e qual que é a nossa responsabilidade na construção desse futuro para todas as pessoas. Maravilha, muito obrigado. Uma salva de palmas para nossos painelistas. Agradeço vocês por participarem, vocês por estarem presentes aqui ouvindo esse papo tão necessário. Vai ter um QR Code aqui para avaliação do painel, para a gente sempre também poder aprimorar o conteúdo e entender se as mensagens foram captadas ou não. Tá ok? Mais uma vez, obrigado. A gente vai ter agora, logo na sequência, a competição de pizza, a final. E espero vocês nesse segundo papo.